Olá, boa noite, mas boa noite mesmo. Espero que todos estejam muito bem. Eu estou aqui para transmitir a vocês nessa noite um assunto super interessante. E eu vou aproveitar aqui para ajustar aqui todas as mídias. Davi, boa noite, muito obrigada pelo prestígio, por estar aqui conosco. Hoje o assunto vai ser muito interessante. No final, a gente ainda vai ter aí uma dica para passar para vocês. E eu queria dizer que todos são muito bem-vindos. Essa é a quarta live de Esquenta que nós estamos realizando aqui na Semana Jurídica. E aqui nós estamos com um compromisso de falarmos sobre a autoridade, né? Como construir uma autoridade, né? Então, eu também estou, depois se vocês quiserem ir para o YouTube, também há essa possibilidade. Como construir a autoridade, né? E a gente tem aí esse desafio para a gente trazer aí para vocês muita informação, muita coisa boa. E agora já conseguimos aqui iniciar a transmissão ao vivo. Então eu vou aproveitar aí para dar não só as boas-vindas. José, muito obrigada por estar aqui conosco. Andréa, muito agradecida pelo prestígio aí. Eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos, 1000 vezes bem-vindos. E nessa Semana de Esquenta, todos os dias, às 19 horas, a gente, então, tá aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. Às vezes tem aqui uns ajustes, mas a gente tá sempre conseguindo aí trazer para vocês em tempo e hora a live. E essa série de lives é de aquecimento para um evento que é a Semana da Virada Jurídica, que vai acontecer agora, de 8 a 12 de maio. E eu trago aqui uma oportunidade de negócio fantástica no direito tributário. Inclusive, para se inscrever para a Semana da Virada Jurídica, basta que vocês deem uma olhadinha aqui no link que está na minha bio, logo próximo ao meu perfil aqui do Instagram, tem um link onde vocês poderão se inscrever gratuitamente para essa formação da Semana da Virada Jurídica, que é totalmente gratuito e online. Então, eu convido a todos aí para, sem mais demora, clicar aí no link e se inscrever. Isso por quê? Porque nesse período eu vou trazer para vocês como alavancar a vossa advocacia, como alavancar a vossa carreira e trazer aí um faturamento de 30 mil em 30 dias para que a vida de vocês seja um pouco mais confortável, não é? Trazendo aí mais reconhecimento, autoridade,
né, que é o tema de hoje que nós vamos conversar. E lembrando que o direito tributário é uma área muito lucrativa, gente. E ainda tem aí essa vantagem do formato ao vivo, que vocês sempre podem deixar comentários, tirarem dúvidas, e a gente está sempre vendo como fazer o máximo esforço para responder todo mundo que interage aqui com a gente. Para a gente é uma honra, gosto muito, é muito gostoso quando vocês começam aí a interagir com a gente, comentarem aí coisas. E meu nome é Juraci Silva, eu sou professora, sou doutora em Direito Tributário, advogada tributarista, e ajudo aí advogados a alavancar 30 mil em 30 dias. E o tema de hoje, como eu já disse, é como construir autoridade. Então, é importante a gente saber o que é isso, né? O que é construir autoridade. Então, vale a pena a gente entender que construir autoridade na advocacia significa aí construir a imagem do advogado. Sim, a imagem do advogado como referência de qualidade em algum tema. Veja que aqui eu estou falando de forma a transmitir confiança e domínio sobre um tema. Então, a gente está acostumado a falar assim, é generalista ou é especialista, né? Então, veja que aqui nós temos um detalhe. Além de uma eventual especialidade, esse profissional pode ser reconhecido em apenas um tema. Então, um tema dentro de sua especialização, né? É importante a gente só frisar, porque, como nós sabemos, existem eventuais teses ou que fazem de alguém uma autoridade, né? Dentro do nosso meio jurídico, é muito comum isso, né? Então, é muito mais do que uma marca pessoal, né? Hoje é muito comum. O brand, né? O brand. Ok, a marca é muito importante, todos nós sabemos, mas a autoridade vai além disso. E aí, né? Além de ser muito mais que isso, né? É isso também, mas é mais que isso. É bom da gente ter certeza, né? Que nós entendemos disso. É bom a gente ter a certeza que a gente entende sobre isso. E eu tive a oportunidade, né, de ter contato com um exercício que eu quero compartilhar com vocês. Boa noite, Josi. Muito obrigada pela presença, viu? Fico muito grata. Vou dar um exercício aqui. Olha, todo mundo pega um papel com a caneta e escreve. Fecha um pouquinho os olhos, pensa no que eu vou falar e escreve. Pensa um pouquinho na próxima pergunta e escreve. É um exercício. Olha só que interessante. Então, para a gente entender, né, internalizar essa questão, esse assunto, né? Eu vou falando, você então pensa, fecha um pouco os olhos, pensa e escreve. Então, vamos lá, hein? Vamos ver aqui. Agora, eu gostaria que vocês pensassem numa pessoa que você considera autoridade no direito. Pensou? Então, fecha os olhos, pensa. E aí escreve, né? Agora eu gostaria que vocês parassem um pouquinho para pensar o que faz dessa pessoa uma autoridade. Para um pouquinho, pensa e escreve. O que faz dessa pessoa uma autoridade? Lista aí. Pode ser até mentalmente, mas é importante esse exercício, porque algumas características, né, que você pode ter como referência e aí a gente vai chegar junto na conclusão do exercício. Olha só que interessante.
algumas características. Agora pensa em algumas características que você entende que faz dessa pessoa uma pessoa especial. Pode ser conhecimento, pode ser número de clientes que a pessoa tenha, um número de casos de sucesso conhecido. Se ela aparenta ser bem-sucedida financeiramente, se você tem notícias dela, né? De repente, na hora que você pensou, você lembrou de alguma notícia onde essa pessoa foi uma referência, ou artigos que essa pessoa escreveu com o nome dessa pessoa. O número de seguidores nas redes sociais que essa pessoa tem. E a partir dessa lista, agora você já tem a lista. Então, a partir dessa lista, você vai começar a construir a sua própria autoridade. Porque já referenciou o que efetivamente nós podemos aí entender como a construção de uma autoridade. Então, ter autoridade no direito vai proporcionar aí para o profissional alguns benefícios, como por exemplo, além da entrada de dinheiro, né, até para os empresários e pagamento de honorários, né, de melhores honorários, eu tenho certeza que principalmente vai trazer um sonho de um advogado. Todo advogado, ele sonha com um reconhecimento, mas uma coisa muito bacana é você perceber que os clientes passam a ir atrás do profissional, né? Então, essa é uma característica, assim, bem marcante que vem a trazer aí o benefício da autoridade, né? Então, você constrói a sua autoridade e você consegue, né, perceber que antes você corria atrás, prospectava, né? E você percebe, então, aí um grande diferencial quando você consegue construir aí a sua autoridade. E a construção de autoridade, né, se dá com o posicionamento do nome também da marca e no mercado também, né? Então, é um conjunto. E baseado, principalmente, num serviço que é o produto de qualidade, né? Serviço de qualidade e excelência que você presta. E nós podemos aí utilizar como exemplo grandes empresas, né? Por exemplo, você percebe que a marca Coca-Cola, né? A Apple, por exemplo, né? Elas edificaram uma marca. E esse produto, né? Ela externaliza uma qualidade e foi trazendo aí uma referência para aquele segmento. Então, não deixa de ser uma espécie de autoridade. Dessa forma, a gente construir autoridade na advocacia significa construir a imagem do advogado como referência de qualidade de algum tema. Não precisa, veja que não é nem uma área, não precisa nem ser uma área em específico, mas basta ser um tema para transmitir confiança e domínio sobre aquele tema. E o simples fato de alguém ser considerado aí autoridade gera para o seu público-alvo uma preferência tipo automática, sabe? E de modo que o cliente sempre vai lembrar primeiro daquela pessoa quando qualquer assunto vier à tona que se relacione com o assunto que essa pessoa domina. Então, a gente tem vários exemplos, né? Eu imagino que a hora que vocês fizeram o exercício comigo, muita gente pensou em pessoas diferentes. Michele, obrigada por estar aqui. Michel, obrigada.
Obrigada, gente, pela presença e pelo prestígio. Nós estamos aqui falando de alguns exemplos. Eu queria trazer um exemplo que, para mim, né, quando eu fiz o exercício que vocês fizeram agora, foi a primeira pessoa que eu lembrei, que é o professor Ives Gandra Martins. Ele foi meu professor e ele, além de ser meu professor, ele é referência, né? Uma referência de sucesso. Ele construiu a autoridade, né? Então, a gente até pode imaginar que ele tem clientes muito grandes, né? E é verdade, hoje eu tive a honra de ir até o escritório dele e percebi uma coisa interessante, né? Mesmo com toda essa autoridade construída, todos os clientes que conversam com ele vai até o elevador levá-los. Então é um hábito que eu passei a ter também, porque eu achei fantástico a forma carinhosa e respeitosa e educada com que ele, então, trata os seus clientes, né? E isso também não deixa de ser uma forma de corroborar ainda mais para a construção da autoridade que ele já tem, né? Olha só, eu ainda vou além, porque tem a ver com sucesso, né? Tem a construção da autoridade do advogado também tem a ver com sucesso, mas não é só sucesso na profissão. Eu, particularmente, acho que essa construção ela se dá de forma mais sólida quando a gente percebe que esse sucesso também se dá no âmbito familiar, no âmbito pessoal. E é curioso que todos os filhos do professor Ives têm uma formação admirável e eu acho a família dele muito bonita. Eu tive a oportunidade de conhecer a esposa dele e uma vez eles foram para que o Dr. Ives palestrasse na Universidade de Coimbra. Ele foi professor convidado para palestrar na Universidade de Coimbra, em Portugal. E ela, então, queria saber aonde que era a capela da universidade. E eu fui levá-la para conhecer a capela. Na época eu estudava lá. E conhecia e fui por dentro dos corredores para levá-la até a capela. E nesse pouco tempo que nós estivemos juntas, assim, conversando, né, foi muito marcante para mim, porque ela passou para mim uma integridade, assim, uma coisa tão boa. E aí eu imagino que vocês todos tenham aí a ideia de alguém que tem autoridade, né? Mas eu acho que de todos os contatos que eu tive aí pessoalmente, que foram tão marcantes, eu acho que a autoridade também tem a ver, sabe aquela luz que a pessoa emana, né? Que a pessoa emana para outras pessoas? Eu acho que tem a ver também com isso, sabe? E eu acho que antes de dizer que é efetivamente bem trabalhoso a gente construir a nossa autoridade, né? Não é da noite para o dia, é algo que você tem que trabalhar, né? Existe aí uma forma de você começar, e eu acredito que todo esse esforço vale a pena, porque os benefícios que isso traz é muito legal, né? Muito importante. E então eu sugiro que, para a gente começar aí, a gente pode pensar na construção que uma pessoa pode fazer para começar a ganhar dinheiro. Porque de algum lado a gente tem que começar, né, gente? Para a gente começar bem, a gente pode começar, por exemplo, ganhando dinheiro, né? Olha só que interessante. E depois você pode pensar, né? Mas isso é mesmo muito trabalhoso, né? Mas vale muito a pena, gente. Olha só. Então, para você fazer isso, né? Vamos passar aqui umas dicas
para a gente também já começar aí a construir a nossa autoridade ganhando dinheiro. Né? Isso, é verdade. Então, o resultado aí que você vai ter é mesmo bom, então é necessário que você faça algo diferente. Algo diferente tem um ditado, né, que o Einstein diz que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, é importante a gente ter essa máxima como referência para a gente estar sempre mudando e com o objetivo de crescer aí na nossa profissão e construir um futuro para a nossa advocacia. E a melhor hora de começar é agora, gente. É agora, porque não começar agora, daqui um ano, você vai estar no mesmo lugar e aí vai pensar, puxa, se eu tivesse começado ano passado, se eu tivesse começado ano passado, isso já estava bem melhor. Porque olha agora o que está acontecendo. E a gente está vendo que, efetivamente, construção de uma autoridade, como a palavra diz, você vai começar um processo, né? Uma construção mesmo. E sendo assim, né, para a gente construir aí a nossa autoridade, em especial o advogado, ele precisa pôr em prática aí um passo a passo, né? E eu tenho aqui algumas dicas, né? E aí a gente tem que separar um pouco, né? Porque a gente sabe que o nosso dia a dia não é de redes sociais, né, gente? O nosso dia a dia é efetivamente trabalhando e advogando, né? Prospectando, conversando, explicando, orientando e protocolando e, enfim, né? Nós sabemos que o nosso dia a dia é trabalhando. E as redes sociais não é trabalho? É também, sabe, gente? É importante a gente ter em mente que as redes sociais, elas estão aí para corroborar, né? A gente sabe que elas existem para o bem e para o mal, mas a gente vai utilizar essa ferramenta maravilhosa que nós temos à nossa disposição para, inclusive, corroborar aí para a construção da nossa autoridade, por que não? Né? Olha só que interessante. Nós temos aqui alguns passos para a construção de autoridade, né? E aí, eu, obviamente, quero imprimir aqui que o passo a passo é extremamente importante a gente pensar também no perfil do cliente. É a mesma coisa que a gente vê o filme ao contrário, né? É um convite que eu faço a vocês que às vezes surte imenso resultado. Você tem que primeiro olhar o cliente, a necessidade dele, o que você pode fazer por ele, que vai te dar, inclusive, certo gosto em prestar aquele serviço. Porque quanto mais você tiver gosto em fazer o que você faz, menos você cansa. É muito mais gostoso de fazer, né? O seu trabalho, por isso você nem cansa. Então, vale muito a pena a gente, quando procurar o cliente, também ver esse lado, né? Até nisso a gente pode escolher. Então, vamos procurar a gente se beneficiar e vamos se ajudar, né? Então, a melhor forma aí de demonstrar autoridade é aí alavancando a sua advocacia com uma boa prospecção e demonstrando aí capacidade, qualidade de trabalho prestado para os seus clientes que você já está prestando serviço. E, em especial, você tem que separar, né, os públicos, né? A gente costuma chamar de público quente aqueles que você já conhece, o público frio aquele que você não conhece ainda, mas que vale a pena você ter a iniciativa de ir até ele para efetivamente ver em que você pode ajudar e com um perfil já estabelecido, que hoje é possível, né, gente? A gente já traçar um perfil da empresa, até mesmo pela internet, aí você já tem aí a tese que você vai poder levar como solução e benefício para esse cliente, né? E isso vai trazer o quê? Com o seu trabalho de excelência,
confiabilidade para você, né? A confiabilidade do advogado é importantíssima, né? E até por boca, ouvido a boca, né? Network, né? E aí fica aqui as dicas, já vou agradecendo aí a presença da Ana, a doutora Ana, muito agradecida pela presença, a Camila, a Luciene. E eu queria aproveitar então para falar um pouquinho de internet, né? Como construir autoridade online, né? Para o seu escritório de advocacia, né? Então, nós já estamos aí no mundo digital. Então, a gente tem também se valer dessas ferramentas a nosso favor. Então, foque no público-alvo. Primeiro lugar, primeira dica, são 7, hein? Deixei para o final para vocês degustarem. Sim, então a primeira é essa. Foca no público-alvo, né? Até parecida com o que eu acabei de falar agora, mas reconheça as dores, as necessidades desse público-alvo, né? O que a empresa precisa, né? No caso de empresa, mas aqui no tributário a gente tem aí como público-alvo contribuinte, pessoa física e pessoa jurídica. Atenção, é importante até a gente lembrar que às vezes a pessoa jurídica traz uma pessoa física traz uma pessoa jurídica, e isso vai corroborando, inclusive, para a construção da nossa autoridade também. Olha só que interessante. Então, poste em diversas redes sociais. Então, nós sabemos que existe o LinkedIn, o Facebook, o Instagram, o YouTube. Então, a gente tem aí várias redes sociais que você pode se valer para postar. Postar o quê, né? Postar o quê? Conteúdo. Conteúdo de quê? Da tua área de tributário. A tua área tem tanta desinformação, e é uma coisa que eu faço sempre o convite, para a gente tomar para si essa missão de nós orientarmos e trazermos informação para o contribuinte, porque existe uma desinformação muito grande, e as pessoas desconhecem, inclusive, os seus direitos, as suas garantias constitucionais, né? Isso é muito importante. E invista aí em marketing de conteúdo, né? O que é isso, né? É você divulgar o seu trabalho. Sim, o que você fez? Eu fiz já uma ação, eu consegui êxito na tese do monofásico, te retirei da malha fina uma pessoa que estava com problemas na Receita Federal. Então divulgue, conte, faça disso um case de sucesso e escreva, né? Comente sobre o seu... Não precisa colocar o nome do cliente, né, gente? Até por questão ética, mas você pode contar o case, sim, sabe? Da onde é. Muitas informações podem ser ditas, né? Até para passar a informação que a pessoa que estiver no mesmo caso, que estiver na mesma situação, precisa, para falar, nossa, então eu preciso também resolver esse problema, posso ser que essa pessoa possa me ajudar. Então é essa a ideia aqui, que nós já estamos aí na quarta dica, né? Quarta dica, hein? Invista aí em marketing de conteúdo, né? Contando aí os cases de sucesso. Gere conteúdo autoral e original. Aí, no caso, essa quinta dica é de ouro, hein, gente? Para a gente começar a produzir. Produzir o quê? Produzir texto, produzir textualmente. Por exemplo, nós podemos fazer aí uma matéria comentando sobre uma tese, um texto para explicar, por exemplo, um direito de um contribuinte. Isso é produção autoral, né? É da sua autoria. Você que está contando a história, você que está colocando o seu entender, o seu sentir naquela escrita, né? Olha só, é sua autoria. Então, essa coisa de gerar conteúdo autoral, original, né? Você que assina. Eu que escrevi. Não, esse comentário fui eu que fiz.
o juiz decidiu nesse sentido. Eu vou comentar a decisão desse juiz, né? Será que a fundamentação, será que ele andou bem com aquela decisão? Será que não? Fundamentado em que doutrina? E a fundamentação jurídica? Comenta, né? Comenta e torna aquilo uma coisa mais palatável. Às vezes, sem tanto juridiquês, para as pessoas entenderem melhor do que se trata aquela decisão, por exemplo, né? E ele fica aí de sua autoria. E invista em técnicas, de você, aqui na linguagem, né, da informática, é o copy, né? Mas aqui a gente pode entender para a gente investir nas formas atrativas de se postar essas informações, né? Basta a gente ter essa ideia, né? Porque de repente colocar, por exemplo, um e-mail marketing essa já é a 7ª dica, gente. Colocar aí um e-mail marketing em prática. O que seria isso? Então vamos dar um exemplo. Eu tenho um número de clientes, por exemplo, que eu já conheço, que eu já tive contato, eu já não estou mais atuando no caso, porque o caso já teve uma decisão, mas eu tenho esse contato aí. Então eu posso pegar todos os e-mails que eu tenho contato e sempre mandar alguma informação, pode ser até um e-mail de você, quando escrever uma matéria, escrever o conteúdo autoral que eu acabei de falar, postar para todos da sua lista, do seu e-mail marketing e colocar o seu e-mail marketing na prática. Não é falando assim, me procurem, não. Eu tenho essa expertise, né? Você não precisa fazer nada que venha a contrariar o Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito pelo contrário, até porque tudo isso que eu falei é permitido no nosso Código de Ética. O que vem a trazer informação e orientação para o cliente é muito positivo e, inclusive, a OAB apoia a nossa atitude e na nossa atividade. Faz parte, inclusive, do nosso dever, né? Da nossa função enquanto advogados. Isso está assegurado até na Constituição, gente. Veja que a nossa profissão é muito importante, está até na Carta Magna. Então, vale a pena aí a gente ter essa ideia, né? E então, só para a gente fechar aqui as nossas dicas. Então, ser autoridade não significa ter muitos anos de vida, por exemplo, né? As pessoas, às vezes, associam isso, né? Precisa ser muito idoso para ter autoridade. Não é verdade. Nem muito tempo de experiência, pode ter certeza. Mas esse status, ele também não é conquistado de uma hora para outra, né? Você percebe que demanda aí uma construção minuciosa e detalhada e detalhista, que implica aí muito trabalho, muita dedicação e estudo também, né? Estudo. E eu tenho certeza que todos nós podemos sim construir a nossa autoridade e sermos sim autoridade nos temas que nós nos dedicarmos a estudar. Muito mesmo. Então, eu queria mais uma vez agradecer aí a Camila, a Luciene, aí a Poliana, e eu queria, inclusive, gente, convidar vocês mais uma vez para a Semana da Virada Jurídica. Amanhã, às 19 horas, tem uma live imperdível. Eu trago coisas assim, vocês gostaram dessa live? Então comenta aqui, né, gente? Comenta aqui, coloca aí hashtag virada jurídica.
alguma coisa que fala para mim que vocês realmente gostaram desse conteúdo de grande valia. E se inscrevam através do link que está na minha bio. Aqui no Instagram, nós temos aí a minha bio e no link da bio você consegue se inscrever para a Semana da Virada Jurídica. Eu fico muito feliz e grata pelo prestígio de todos. Um grande abraço e até amanhã, às 19 horas, com a nossa próxima live de esquina. Até mais, gente.